por Francisco Xavier. E o título é Vós, portanto. E neste tema, Emmanuel usa como base do seu ensinamento o versículo 17 do capítulo 3, da segunda carta que o apóstolo Pedro endereçou aos cristãos da diáspora, isto é, os cristãos convertidos, os cristãos que viviam no meio dos pagãos nas 5 províncias que representavam praticamente o conjunto da Ásia Menor, que hoje é a maior parte da República da Turquia. E no capítulo 3 desta carta, Pedro fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas, que viviam com as suas atitudes de zombaria, de desdém, de menosprezo, e levando uma vida desenfreada, de acordo com seus próprios desejos de cobiça por tudo que era material. Acontece que quando esses cristãos se converteram, eles foram abandonando os desregramentos que cometiam, ou seja, eles foram se afastando desses falsos cristos e falsos profetas. Porém, eles passaram a ser perseguidos com as prepotências e injúrias daqueles que não haviam se convertido. Assim, a finalidade desta epístola foi de sustentar a fé desses cristãos em meio às provações que estavam sofrendo, tendo Cristo como modelo. E como Cristo, Pedro explica que eles deviam sofrer com paciência, deviam se sentir felizes se as suas tribulações fossem causadas pela sua fé e pela sua santa conduta, e que deveriam responder ao mal apenas com o bem, com a caridade, a obediência aos poderes públicos e a mansidão para com todos. Para enfatizar as suas advertências, Pedro usa palavras simbólicas e fortes, porém adequadas ao nível de entendimento do homem daquela época. Pedro disse que este mundo já havia perecido, submergido pela água. E nós podemos encontrar a explicação do dilúvio no livro A Gênese, capítulo 9. E continua Pedro, agora os céus e a terra estão reservados ao fogo, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Todos nós sabemos que a terra é um mundo de provas e expiações, e que está em transformação para ser um mundo de regeneração. E o livro A Gênese explica que a terra ainda está em pleno trabalho de gestação do progresso moral, e aí residirá a causa de suas maiores comoções. Até que a humanidade haja crescido suficientemente em perfeição pela inteligência e pela prática das leis divinas, as maiores perturbações serão causadas pelo homem e não pela natureza, isto é, as perturbações serão mais morais e sociais do que físicas. Mas nós podemos entender que as perturbações morais e sociais causam danos ao meio físico. Enquanto isso, diz Pedro, nós esperaremos, conforme a promessa de Deus, novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E Pedro continua dizendo, portanto, vós, amados, sabendo disso de antemão, tomem cuidado, prestem atenção, para não suceder que, levados pelo engano, pelo erro desses falsos cristos e falsos profetas, que não têm princípios morais, vocês venham a cair da vossa firmeza. Venham a cair da vossa firmeza em permanecer no caminho que Jesus nos ensinou. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, explica que geralmente os profetas são aqueles que possuem o dom de revelar o futuro, de forma que as palavras profecia e previsão se tornaram sinônimas.
No sentido evangelho, a palavra profeta tem um significado mais amplo. O profeta é todo aquele enviado por Deus com a missão de instruir os homens e de revelar aos homens as coisas ocultas, os mistérios da vida material e espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Então, Emmanuel traz para nós esta advertência de Pedro, pois os séculos foram passando, mas o mundo ainda está cheio de enganos, cheio de erros dos falsos cristos e falsos profetas, que dominam a política, a ciência, a religião, e convencem e dominam os espíritos ignorantes, aqueles ingênuos, ou pela afinidade, aqueles dominados pelos vícios e defeitos. Por outro lado, devemos lembrar que é certo que desde o início da nossa humanidade surgiram personalidades que deram impulso ao desenvolvimento dos povos. Surgiram cientistas que trouxeram descobertas que foram transformando para melhor o modo de viver dos homens. E surgiram personalidades nas religiões que vieram trazer o desenvolvimento moral da nossa humanidade e ensinar ao homem o caminho que o leva a Deus. Mas Jesus advertiu os homens, dizendo que muitos viriam em seu nome, falando, eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. E que levantar-se-iam muitos profetas e enganariam a muitos. Emmanuel acrescenta que são milhões os espíritos que desencarnam e que depois da morte eles têm grandes surpresas desagradáveis e ficam absolutamente desequilibrados na vida espiritual. Através das comunicações de nossos irmãos da espiritualidade, sabemos que muitos são levados para os hospitais para serem tratados. E o livro O Céu e o Inferno, de Kardec, traz várias mensagens de espíritos sofredores. E aqueles que conservam noções individualistas falsas precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. A pergunta 165 do Livro dos Espíritos explica que a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. É quando nós dormimos e acordamos calmos, felizes, alegres. É a mesma coisa. Mas, para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação que se segue à morte é cheia de ansiedades e angústias. E o capítulo 4 do livro O Céu e o Inferno diz que depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus, são logo tomados de uma dúvida cruel a respeito de seu destino no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possam aproveitar para exercitarem a sua maldade. E isso os deixa desesperados, pois o isolamento, a solidão e a inércia são intoleráveis aos espíritos sofredores. Eles não levantam o olhar às moradas dos espíritos elevados, só consideram aquilo que está próximo deles. E então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos ao seu lado, eles se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos contrários às leis de Deus. E não bastando, eles se atiram para a terra, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Quando encontram esta alma, eles se apoderam dela, exaltando a sua cobiça e procurando extinguir a sua fé em Deus. Esses espíritos pertencem a uma outra categoria de falsos cristos e falsos profetas, que o Espiritismo vem revelar,
e que é bem mais perigosa. Ela não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. E esses espíritos se disfarçam com nomes veneráveis, como, por exemplo, Maria de Nazaré, Jesus e outros, procurando, através das máscaras que usam, que aceitem as suas ideias, que frequentemente são as mais bizarras e absurdas. Assim, aqueles que acham que são detentores de grande conhecimento, que possuem firmeza suficiente para não errarem, são estes que sofrem os maiores tombos. Pois, Emmanuel explica que a sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente, pois nós não paramos de pensar. A sugestão é força mental pura e simples, carregando a ideia como imagem viva. A sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa e nem má, e os seus efeitos dependem da aplicação que damos a ela. Assim, cada pessoa aplica a sugestão com a bagagem intelectual e moral que possui. É por isso que nós temos a sugestão no altar da oração e no serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo. Mas também temos a sugestão nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia que arrasta muitas pessoas ao erro, manifestando o psiquismo inferior, que inspira a desonestidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos nós exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo e somos influenciados. E todos nós somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude da nossa existência polariza, concentra forças naqueles que têm afinidade com o nosso modo de ser, impelindo essas pessoas à imitação consciente ou inconsciente. E a recíproca é verdadeira. E aqui Emmanuel faz um alerta. Ele diz que aqueles que acolhem as sugestões dos falsos cristos e falsos profetas, que é um grande número de descuidados, de imprevidentes, estes encontram socorro justo, porque eles desconheciam a verdadeira situação. Eles não estavam devidamente informados, eles ignoravam a verdade. Os homens abomináveis, deploráveis, ocultavam deles o sentido real da vida. Porém, esta benemerência, este prêmio não será concedido aos aprendizes que conhecem de antemão a verdade. E quem são esses aprendizes? Somos nós, os alunos que aprendem o Evangelho. O Evangelho que nos ensina tudo o que necessitamos para viver em conformidade com as leis de Deus, para não errarmos e para sermos cada vez melhores e mais felizes. Assim, nós vamos somente engolir os alimentos de equívocos deploráveis se nós quisermos. Se não conseguirmos vencer as nossas más tendências, se não conseguirmos modificar as nossas matrizes oriundas do egoísmo e do orgulho. Ou seja, os alunos do Evangelho irão rodopiar no torvelinho das sombras se nele caírem voluntariamente, conforme as suas preferências individuais. Em resumo, o ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, que recebeu os benefícios do céu todos os dias, que é rodeado, que é afofado de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão,
o quanto compete a ele realizar em serviço e vigilância, o quanto ele tem que batalhar, trabalhar em adquirir conhecimento e aplicar todo o conhecimento em sua autotransformação para ser uma pessoa melhor. Pois caso ele aceite as ilusões dos homens, desses falsos cristos e falsos profetas, ele estará agindo de acordo com o grau de sua própria responsabilidade e será passível de realidades aflitivas que o aguardam nos planos inferiores. E isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer tempo, mesmo que este discípulo esteja aprendendo o Evangelho há mais de 20, 30 anos, como é o caso de alguns trabalhadores do nosso grupo, e mesmo que é o meu caso também. No Antigo Testamento, no capítulo 5, versículo 32, o Deuteronômio já falava: não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos de Deus, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Luiz nos aconselha a fugir de todo aquele que revela apenas um átomo de orgulho. E lembrem-se, diz ele, cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos e nem má a árvore que dá bons frutos. E o Espírito Erasto nos adverte dizendo: desconfiai dos falsos profetas. E esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que estamos vivendo. E como nesta se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e enviados de Deus. É contra esses que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. E o Espírito Erasto ainda recomenda que os seus sistemas passem pelo crivo da razão e do bom senso, e veremos o que restará. Então, veremos que sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, quando ele indicar medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formular um sistema que contradiz as mais corriqueiras noções científicas, ele só pode ser um espírito ignorante e também mentiroso. São as próprias palavras do Espírito Erasto. E ele pede que nos afastamos de todos os espíritos que se manifestem como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, elogiando essas pessoas e colocando-as num pedestal a fim de fasciná-las e dominá-las. E, por fim, ele diz: aprendei antes de tudo a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. E Emmanuel encerra este tema dizendo que o esclarecimento íntimo é um tesouro inalienável, é um tesouro intransferível, algo que nós não podemos ceder ou dar, pois cada um deve desenvolver este tesouro por si próprio. E este tesouro é dos discípulos sinceros do Cristo. É indispensável, então, refletirmos, meditarmos, irmos às profundezas do nosso ser, para sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é o objetivo da nossa existência. O Evangelho e a doutrina espírita nos auxiliam
a encontrar a resposta para essas perguntas. Que a graça de Deus nos ilumine. Graças a Deus.